Então, vamos tratar hoje do Estado. Fazendo uma recapitulação do que havíamos estudado até aqui, nós estudamos o surgimento do Estado e a evolução histórica do Estado. No surgimento do Estado, nós vimos as diferentes teorias sobre o aparecimento dessa instituição, desse ente, que é o Estado, né? Teorias contratualistas, teorias pragmáticas, formas de surgimento do Estado. Nós estudamos a formação derivada de Estado também, né? Cisão, fragmentação, união, unificação. Então, todos os modos de surgimento originário e surgimento derivado de Estado. Depois, nós estudamos o tópico da evolução histórica do Estado. Nós vimos as diferentes configurações que o Estado teve desde a antiguidade. Vimos o Estado teocrático, a polis grega, o Estado grego, com suas características. Depois o Estado romano, o Estado império, o Estado medieval, até chegarmos ao Estado moderno. Então, o último tópico que nós estudamos no bimestre passado foi o Estado moderno. Quando eu falei para vocês da Paz de Westfália de 1648, que é considerado um marco do surgimento do Estado, a ponto de alguns autores de ciência política considerarem que antes da Paz de Westfália, antes de 1648, não teria existido Estado, teria existido formas de organização do poder, mas não Estado propriamente, né? Porque o Estado surgiria em 1648, quando teria sido pela primeira vez reconhecido o princípio da soberania, ou seja, o Estado sendo soberano não se submeteria a nenhum poder externo a si próprio. E terminamos vendo as diferentes configurações que o Estado moderno teve, né, ao longo do tempo, o Estado totalitário, o Estado nacional, o Estado de bem-estar, ou welfare state, as diferentes configurações que o Estado vem tendo, né, desde a Paz de Westfália até mais recentemente. Hoje, então, nós vamos iniciar o estudo do Estado. O Estado, no caso, como Estado moderno, nessa acepção, né, a partir da estrutura que nós chamamos de westphaliana. Nós temos a estrutura westphaliana, seria aquela que se inicia com a Paz de Westfália, quando há toda uma organização da sociedade política internacional a partir desse acontecimento, a Paz de Westfália, que introduz o conceito de soberania. Então a gente até fala de sistema westphaliano. Sistema westphaliano, ou seja, aquele que pressupõe a existência da soberania. Os estados se relacionam entre si, pressupondo a soberania uns dos outros. E é isso que nós vamos estudar. Nós vamos falar especificamente sobre o Estado moderno, que para nós agora é só o Estado. Então, iniciemos com algumas conceituações. Vamos ver o que alguns autores, como alguns autores definem o Estado. No caso, o primeiro autor a fazer uso do termo, o autor que iniciou o uso da expressão Estado foi Maquiavel, que usava o termo stato, que aparece em diferentes obras, como por exemplo Príncipe. Então, stato era como ele designava o Estado. Né? Na sua obra, ele se refere a principados, ele se refere a repúblicas, ele usa lá uma categorização que hoje não é mais vigente, que a gente vai mencionar em uma aula futura. Por exemplo, ele considerava uma monarquia que tinha algum tipo de participação do povo, ele chamava de república. Hoje, para nós, isso não seria uma república, isso seria uma monarquia. Né? Mas para o Maquiavel, na acepção muito específica dele, república seria qualquer forma de qualquer governo que tenha algum tipo de participação popular. Então é uma acepção muito específica do Maquiavel, né, que a gente tem que entender, né, tem que fazer um vocabulário maquiavélico para poder compreender. E é assim, na verdade, com todos os autores, né, para ser franco. Os autores têm a sua terminologia específica. Agora, da terminologia empregada pelo Maquiavel, a expressão stato, né, se disseminou e deu origem à expressão Estado, que nós utilizamos hoje como expressão assentada
e não dúbia, não há ambiguidade, é Estado e acabou. Com uma observação: quando nós falarmos Estado na acepção de país, é sempre com letra maiúscula, tá, gente? O Estado. Vejam a frase seguinte, né? O Estado é a nação politicamente organizada. Vejam que Estado está escrito com maiúscula não por acaso. No caso, se usa maiúscula para distinguir que se trata do Estado soberano, né? Com amparo aí nas regras da língua portuguesa sobre o uso das maiúsculas e minúsculas. Estado com minúscula pode ser, no caso, a província, né? Como o Estado Federado, que é o Paraná, o Estado da Califórnia, e é com minúscula. Ou então o sinônimo de situação, o estado da coisa, né? Então, com maiúscula é o termo técnico aí, o tecnônimo que nós vamos utilizar na nossa disciplina. Pois bem, essa expressão, o Estado é a nação politicamente organizada, ela aparece em diferentes autores, né? É uma frase quase apócrifa, que já foi atribuída a Maquiavel, mas não há muita certeza a respeito. O ponto é que Ju, controla os cachorros. O ponto é que essa expressão, essa conceituação, Estado e nação politicamente organizada, é bastante difundida. Diversos autores fazem uso dela. Um problema: o Estado não é a mesma coisa que nação. A gente já fez essa distinção. O Estado é uma coisa, nação é outra. E quando você fala que o Estado é a nação politicamente organizada, você está confundindo os conceitos, sobrepondo um ao outro, né? O que implica uma certa imprecisão. E essa perspectiva de que o Estado é a nação politicamente organizada é muito válida para o contexto europeu, né? Porque lá os Estados surgiram a partir de nações. Tanto é que era tecnicamente, historicamente chamado de Estado Nacional. Como nós vimos, Portugal foi o primeiro Estado nacional europeu. Havia uma nação que se configurou em Estado. E nós podemos dizer que a Europa, em regra, segue esse padrão. Eram nações que se organizaram e se estruturaram em Estado a certa altura, ao final da Idade Média, né? Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas ao redor de nações na Europa teriam surgido os Estados. Então é uma frase, é uma concepção aí muito válida para o contexto europeu, tá? Para os europeus isso vale. Estou vendo agora que o Richard fez uma pergunta. Então assim que a gente passar para o intervalo eu comento sim, sem problema, Richard. Então, no caso, é uma conceituação muito válida para o contexto europeu, mas não válida para nós. Quando eu digo nós, eu me refiro a Brasil e latino-americanos, demais vizinhos aí latino-americanos. Por quê? Eu até mandei um texto para vocês, peço para vocês, é um texto curto, mas que fala justamente isso, de que na América Latina e no Brasil em particular, teria surgido, o Estado teria surgido antes da nação. Declarou-se a independência em 1822, sem que aqui existisse um substrato de uma nação, tal como aconteceu na Europa. Então, na Europa, as nações teriam se formado e, a partir das nações, teria se configurado o Estado, em diferentes contextos, com muitas situações peculiares. Mas é basicamente isso. E aqui na América Latina, o Brasil em especial, primeiro surge o Estado e depois é que se vai buscar a configuração de uma nação. No Brasil, primeiro se declara a independência em 1822 e depois é que surge um projeto de criação de um conceito de nação. E aí surgem ideias como características nacionais, em vez da pureza de raças da Europa, aqui no Brasil nós teríamos a miscigenação como um traço constitutivo do brasileiro, nós teríamos a mistura de diferentes elementos culturais europeus, africanos e indígenas em diferentes níveis e variando conforme a geografia, né? Nós temos diversos autores que discorrem sobre isso, fora do direito, fora da ciência política, mais para a sociologia, mais para a antropologia, como Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda. Então são vários autores que tratam desse tema. Mas que aqui nos interessa
compreender que essa concepção aí não é muito válida para a América Latina. Ela é muito válida para os europeus, mas não para nós. E ali, a Roma e a Pérsia nunca foram uma nação. No caso, nação é um conceito moderno. Roma e Pérsia eram, no caso, estados teocráticos que tinham organizações, que tinham uma configuração muito diversificada, diferentes etnias englobadas dentro desses estados. Pérsia foi estado teocrático, perdão. Roma não. Mas Roma, no caso, incluiu diferentes nações no seu processo de conquista, de expansão territorial. Diversas nações foram sendo incorporadas ao Estado Imperial Romano. E na América Latina, como eu disse, o Estado antecede a nação. Se na Europa a nação antecede o Estado, na América Latina o Estado antecede a nação, e ainda assim há dúvidas, há discussões teóricas sobre se realmente existiria uma nação no Brasil, se os países latino-americanos, nossos vizinhos, são realmente nações já. Né? Já houve tempo suficiente para haver uma coesão, tal como se observa em outros contextos. Lembrando que a gente estudou sobre nação, há diferentes elementos que a caracterizam. Né? Uma mesma etnia, uma história, uma religião, acima de tudo uma identidade entre as pessoas, ok? Outra concepção é a do Hans Kelsen. Segundo ele, o Estado é a ordem coativa e normativa da conduta humana. É uma definição jurídica, porém incompleta. Ela dá uma perspectiva bastante restrita do que seja o Estado. Né? Olha o Estado a partir do fenômeno jurídico. Como ele é um jus positivista, faz todo sentido que ele o faça. Mas para nós da ciência política, se trata de uma definição insatisfatória. O Estado é só isso? É só um conjunto de normas? É só uma estrutura normativa e coativa? Não há nada mais? E quando ele fala em ordem coativa, a gente tem que lembrar daquela distinção entre coação e coerção. Ambos os conceitos se referem ao uso da força. Como nós já vimos, existe um monopólio jurídico da força por parte do Estado. Só o Estado pode usar a força, né? Ninguém mais pode usar a força. Nós não podemos usar a força de modo legítimo, a menos em legítima defesa, como a gente bem sabe. Então o Estado detém o monopólio jurídico da força. Então quando o Estado usa da força, ele usa de uma medida de coerção. Dentro do Estado democrático de direito, segundo as normas jurídicas, o Estado fazendo uso da força seria um ato de coerção. Já nós, quando fazemos justiça com as próprias mãos, seria um uso ilegítimo da força. Então, sempre que a gente usa da força, de maneira ilegítima, portanto, seria um ato de coação. A única exceção mesmo, como eu mencionei, seria a legítima defesa. Então, se você é atacado, você pode legitimamente utilizar de uma força equivalente para repelir esse ataque. Então, a definição do Kelsen é uma definição curiosa, porém incompleta para nós aqui. Nikos Poukantzas, que é um autor grego de orientação marxista, ele dá a seguinte definição: o Estado é a materialização das correlações de forças entre as classes na sociedade. Veja que ele, a partir de uma perspectiva materialista, ele caracteriza o Estado como sendo resultante do equilíbrio de força entre as classes. Então, o materialismo histórico considera que existiria uma luta de classes permanente. No caso, os trabalhadores em relação aos detentores dos meios de produção, a burguesia. Então, haveria uma luta de classes permanente. E quando há um equilíbrio, né, na correlação de forças entre a burguesia e o proletariado, os trabalhadores, teria surgido o Estado para quê? Para manter esse equilíbrio. Essa é a perspectiva do Poukantzas. O Estado surge a partir do equilíbrio da correlação de forças entre as diferentes classes. O problema dessa definição é que, além da luta de classes, há outros conflitos que geram mudanças na sociedade. Essa definição não leva em consideração que existem conflitos religiosos, étnicos, ideológicos, né, na sociedade, conflitos latentes e perenes também. Ele leva em consideração apenas
o materialismo histórico aí. Montesquieu considera que o Estado é a ordem jurídica soberana que tem por fim, essa definição do Dalmo Dallari, escalada em Montesquieu. Então, o Estado é a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. Como vocês sabem, o Dalmo Dallari é nosso autor de referência aqui na disciplina, e ele dá essa definição que é bastante singela e podemos considerá-la bastante completa, porque ela traz os elementos constitutivos que nós vamos estudar. Um Estado, como eu vou mostrar para vocês, precisa ser composto por certos elementos, senão não é Estado. Se faltar algum desses elementos, não é Estado, é outra coisa. No caso, o Estado tem que ser dotado de soberania, senão não é Estado. Ele tem que ter um povo, né, que é um conjunto humano vinculado a ele, a gente vai falar mais sobre o povo. Ele tem que ter uma base geográfica onde se assentar, que é o território. E, acima de tudo, né, para além de tudo, ele tem que buscar uma finalidade, que é o bem comum desse povo. Então, a definição do Dalmo Dallari é uma definição prismática, por assim dizer, porque traz vários elementos que nos ajudam a compreender melhor do que as definições anteriores o que seria um Estado, né? E ele parte do Montesquieu quando fala do bem comum. O Montesquieu que afirma que o Estado deve visar, deve buscar o bem comum. O Montesquieu fala textualmente que o Estado que não busca atender ao bem comum do seu povo não tem legitimidade. E, no caso, ele pode ser desconstituído. Né? Então, Montesquieu dá amparo para essa concepção. O filósofo espanhol Ortega y Gasset dá a seguinte definição: o Estado é um corpo especial encarregado de fazer funcionar o poder público interno de forma insuperável, até violenta, quando a sociedade se desenvolve e deixa de ser primitiva. Esse poder deve fazer com que predomine um mínimo de sociabilidade e, graças a isso, a sociedade como tal perdure. Então, é uma definição que não traz ali aqueles elementos diversos que a definição do Dallari nos dá, né? Mas é uma perspectiva interessante essa de que o Estado faz uso até da violência para manter a coesão, né? Não exatamente a coesão social, mas a coesão da estrutura normativa. Com que objetivo? Buscar a sociabilidade, que haja um mínimo de sociabilidade, permitindo que a sociedade permaneça coesa. E o Guillermo O'Donnell, né, que é como se pronuncia, é um cientista político argentino que dá a seguinte definição de Estado. O Estado é, ao mesmo tempo, um conjunto de burocracias, um sistema legal e um foco de identidade coletiva para os habitantes de seu território. O Guillermo O'Donnell afirma isso em um texto exemplar que eu gostaria de que vocês lessem, na verdade. É um texto muito bom. Que ele fala quais são os atributos desejáveis do Estado. Né? Se o Estado é um conjunto de burocracias, para o Estado ser um bom Estado, ele tem que buscar, almejar a eficácia. Se é uma burocracia, a burocracia tem que ser eficaz para que seja um bom Estado. Se o Estado é um sistema legal, ele almeja aí a efetividade, ou seja, não basta existirem leis abstratas. Essas leis têm que se materializar visando aí a consecução da justiça social. Então, o atributo desejável desse viés aí seria a efetividade. E também o Estado seria um foco de identidade coletiva para os habitantes. As pessoas enxergam no Estado uma representação daquela coletividade. E qual é a virtude almejada, o atributo? A credibilidade. As pessoas acreditarem naquele Estado, confiarem que ele vai fazer o melhor para todos. Esse texto é um texto em espanhol, eu não tenho em português. Vocês leem em espanhol, gente? Vocês têm facilidade para leitura em espanhol? Google Tradutor, né? Tudo bem. Não se esforça um pouquinho, Denise, para ler um texto em espanhol? Deixa eu ver, ele deve ter umas 7 laudas, né? Nem é tão grande. Tá, vamos ver. Vou fazer o seguinte, eu vou postar para vocês.
E daí, se for realmente impossível de ler, me falem, tá? Mas a ideia é que vocês leiam esse texto. E eu posso pedir aí um resumo também, já fica valendo como um dos trabalhos do segundo bimestre. Convenção sobre Direitos e Deveres dos Estados, Convenção de Montevidéu, de 1933. É o único tratado internacional que traz uma definição de Estado. E traz logo no artigo 1º. O Estado é definido assim: o Estado, como pessoa de direito internacional, deve reunir os seguintes requisitos: população permanente, território determinado, governo e capacidade de entrar em relação com os demais Estados. É uma definição interessante, cuja virtude é justamente ter se debruçado sobre o tema, ter buscado uma definição de Estado. Porém, a doutrina considera que essa definição é uma definição insuficiente, uma definição que carece de alguns problemas. No caso, população permanente. O melhor termo seria povo, né? População permanente. Povo não é a mesma coisa que população. A gente já fez essa distinção lá atrás, se não me engano. Povo é o conjunto de pessoas vinculada, né? O conjunto de pessoas vinculado ao Estado. Já a população seria o conjunto de pessoas que se encontram num determinado território em dado momento, não necessariamente com vínculo com o Estado que ali exerce jurisdição. Por exemplo, nós brasileiros somos parte do povo brasileiro. Os estrangeiros que aqui vivem ou turistas não têm vínculo, não tem esse vínculo que é a nacionalidade com o Estado. Então eles não integram o povo. Agora, os estrangeiros que vivem aqui integram a população. Então, povo e população não são sinônimos, são conceitos distintos. E a Convenção de Montevidéu fala em população, e aí a gente critica, porque o termo mais exato aí deveria ser o povo. Um exemplo, já que eu estou em dúvida se a gente falou disso ou não, um exemplo é o trabalho do IBGE este ano. Este ano o IBGE vai aferir a população brasileira. Os pesquisadores vão até as residências e uma das primeiras perguntas do questionário é: quantas pessoas vivem nesta residência? Quantas pessoas, não quantos brasileiros. Então, o censo afere a população brasileira, as pessoas que estão no território brasileiro. Já o conceito de povo... falei mesmo, né, Jenny? Obrigado. Já o conceito de povo seria o conjunto de pessoas que têm um vínculo com o Estado. Tem um vínculo com o Estado, as pessoas que têm a nacionalidade, é um vínculo mais duradouro. Então, uma distinção que a gente pode fazer é: os brasileiros que vivem no exterior, eles fazem parte do povo brasileiro, mas não fazem parte da população brasileira. Já os estrangeiros que vivem no Brasil não fazem parte do povo brasileiro, mas fazem parte da população brasileira. E a gente tem desdobramentos ainda do conceito de população, né? População sazonal. Aqui em Foz, onde eu moro, nós temos uma população sazonal muito grande. Nós temos a população local, que é cerca de 250 mil habitantes. E nós temos a população sazonal integrada por turistas. E no ano passado foram 2 milhões de turistas. Além de compristas, né, que vêm de diversas procedências, ou vinham, né, até a pandemia, de diversas procedências, ou seja, uma população pendular aí, que faz uso da infraestrutura local, transita, enfim, existe demanda para a existência dessa população. É preciso ter leitos de hotel, é preciso ter estrada, é preciso ter energia. Então o conceito de população é importante. E o pecado, aí, por assim dizer, da convenção é dizer população em vez de povo. Território determinado. Muito bem. Território é um conceito importante para caracterizar o Estado. Mas quando fala determinado, ele restringe. Porque o que ocorreria se o Estado tem um território meramente determinável? Não é Estado? Por exemplo, quando o Brasil se declarou independente em 1822, ele não tinha ainda um território determinado, tinha um território determinável, a ser ainda estipulado em acordo com os vizinhos.
O Brasil até que tinha um território bem mais estabelecido comparado a outros, como a Bolívia, como o Peru, né? Que tiveram muita dificuldade em estabelecer fronteiras com os vizinhos. E não era o Estado por causa disso. Então essa definição tem esse problema também. Governo. Para ser Estado tem que ter governo. Mas e quando um país passa por um período revolucionário que fica sem governo, né? Uma estrutura que fica anárquica durante um tempo, deixa de ser Estado? É uma questão que é legítima a se fazer. E capacidade de entrar em relação com os demais Estados? Ou seja, estabelecer relações com os demais, ser tratado como um igual, ser aceito pela sociedade de Estados, a sociedade internacional. A crítica que se faz a esse elemento é que se trata de uma característica externa ao próprio Estado. É algo que independe dele, né? A aceitação dos demais. Será que a gente precisa disso? Que o Estado seja aceito para ser considerado Estado? E aí nós temos um termo em ciência política que é Estado de facto. Estado de facto quer dizer é um Estado que tem todas as características para ser considerado como tal, mas não é reconhecido. E o Richard está nos dando o exemplo de Hong Kong e Taiwan. Hong Kong não, Hong Kong é parte da China, isso é indiscutível. Né? Embora haja lá pleitos pela autonomia de Hong Kong, não há nenhum reconhecimento de nenhum nível sobre uma suposta soberania de Hong Kong. Taiwan, por outro lado, tem mais, digamos assim, mais munição aí. Taiwan, a gente teria que contar um pouco a história, vamos contar rapidinho a história. Taiwan, então, era parte da China, né? E se declarou independente, não, eu ia falar errado aqui. Quando da chegada ao poder dos comunistas ao poder na China, o governo nacionalista se refugiou na ilha de Formosa, que é Taiwan, e aí ali se estabeleceu a República da China, enquanto que hoje o que nós chamamos de China é a República Popular da China. E hoje então existem duas Chinas. A República Popular da China, que é a China, capital Taiwan, gigante, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Segunda maior economia, deve superar os Estados Unidos em breve. Maior parceiro comercial do Brasil. E nós temos Taiwan, que é um país importante, com uma população de cerca de 50 milhões de habitantes, IDH alto e tudo mais, mas que carece de reconhecimento. Poucos países, né? Cerca de 20 países reconhecem Taiwan como Estado. Paraguai é um deles. Né? O Brasil não. O Brasil não reconhece Taiwan. O Brasil optou pelo posicionamento da China, porque a China impõe a seguinte situação. Quem quiser manter relações com a China não pode manter relações com Taiwan. E aí os países, na prática, têm que escolher. E o Brasil escolheu manter relações com a China e o Brasil não reconhece Taiwan. Agora, Taiwan não é um Estado por causa disso? Para isso existe a categoria que eu mencionei, Estados de facto, que eu vou digitar aqui. Estados caramba, tô errando aqui na digitação. De facto. Estados de facto. Ou seja, estados que têm todas as características para serem considerados como tal, mas não tem esse último elemento, não são reconhecidos pelos outros. Andrei, a aula está sendo gravada sim, tá? Ou não, peraí, eu estou em dúvida. Será que eu tinha que apertar alguma coisa? Olha, tinha que ter dado esse comando, agora tá. Bom, a aula agora, pelo menos o áudio dela, né? Está sendo gravado. Lamento, ainda estou batendo cabeça com esse sistema, gente. Obrigado, Richard. Pois bem, essa convenção, ela é falha em diversos aspectos. Então aí é uma síntese de tudo que nós vimos, né? O povo versus população, se o território for meramente determinável. O governo, ali a convenção fala em governo. E o que é o governo? O governo é o conjunto de cidadãos encarregados de administrar politicamente o Estado.
Governo, então, seria um conjunto de pessoas, é transitório sempre. Estado é perene. Inclusive, é por isso que o Maquiavel utilizou o termo stato, porque é aquilo que fica, aquilo que está, é aquilo que permanece. Enquanto o governo é transitório, o Estado é permanente. E aí, quando a Convenção fala em governo, ela está se referindo ao elemento transitório, né? Para se entrar em relações é preciso reconhecimento, que é um elemento externo. Há estados de facto, aí que eu tinha digitado, sem reconhecimento. Por exemplo, a Somalilândia. Somalilândia é uma região da Somália que se declarou independente há alguns anos, mas ninguém reconhece, nenhum único país. Alguns com reconhecimento parcial, seja majoritário ou minoritário. Taiwan é reconhecimento minoritário, poucos países reconhecem. Palestina, reconhecimento majoritário, mais de 100 países, se não me engano 120 países, hoje reconhecem a Palestina como Estado. Embora a Palestina não seja membro da ONU, né? A ONU mesmo não reconhece Taiwan como Estado. Prosseguindo. Então, feitas essas considerações sobre a conceituação de Estado, vamos aos elementos constitutivos a partir da perspectiva que nos deu o Dalmo Dallari, né? Que um Estado é um Estado se tiver alguns elementos constitutivos. Os elementos assim mais presentes nos diferentes autores são território, povo e soberania. Às vezes aparecem com outros nomes, né? Em vez de território aparece como base geográfica. Em vez de soberania aparece como governo independente. Aí você vai ver a definição e está lá incluído o conceito de soberania. Em vez de povo fala de nacionais. Então os termos variam, tá? A gente está usando a terminologia do Dallari. Território, povo e soberania são os elementos que um Estado precisa ter. E alguns ainda listam uma finalidade. Tá? O Dallari é incluído entre esses autores, dizem que o Estado tem que buscar uma finalidade na linha do que o Montesquieu dizia. O Estado que não almeja o bem-estar do seu povo não tem legitimidade, segundo Montesquieu, e vários autores, vários cientistas políticos englobam, encampam essa concepção. Então podemos dizer que são 4 os elementos constitutivos: território, povo, soberania e finalidade. Lembrando que a finalidade é buscar o bem comum do povo. Desses elementos todos, o povo seria o mais perene, né? A gente pode ver um Estado que fica temporariamente sem território, temporariamente sem soberania, sem atender a sua finalidade, pode ficar muito tempo sem atender a finalidade e continua sendo Estado. Já um Estado que perde definitivamente seu povo, ele deixa de existir. Por isso se diz que o povo é o elemento mais perene e também o mais importante deles todos. Então o Estado pode se ver temporariamente sem algum desses elementos, mas continuará sendo Estado, enquanto a perda não se tornar definitiva. Alguns casos aí para a gente analisar. A França na Segunda Guerra Mundial, o Tibete, que eu iria reservar para seminário, só que eu não sei se a gente vai ter seminário. Não sei se funciona seminário aqui. Vou pensar ainda. A Líbia, Porto Rico, Palestina. Vamos falar um pouquinho desses casos. Na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com a França? A França perdeu seu território. A França foi conquistada pela Alemanha. Metade da França foi anexada ao Terceiro Reich. E na outra metade, a Alemanha implantou um governo títere, o governo de Vichy. Então a França desapareceu. A França, deixa eu refazer minha frase. A França perdeu o seu território. A França ficou sem território. O que aconteceu com o governo francês? O governo francês se trasladou para Londres e passou a governar, entre aspas, do exílio, né? Coordenando os esforços aí pela retomada do território. Então, era o governo do exílio da França, que a partir de Londres tentava coordenar os esforços para a libertação. E depois de 1944, depois do dia D, na Segunda Guerra Mundial, a França começou a ser libertada e retomou o controle do seu território. Então a França ficou aí uns 3 anos, quase 4 anos, sem a disponibilidade do seu território.
a França não teve seu território. Significa que a França desapareceu? A França que ressurge em 1944 é a mesma França que existia em 1940? A resposta, à luz desses preceitos que eu estou dando para vocês, é sim. É a mesma França. A França não desapareceu. Ela só teria ficado sem a disponibilidade do seu território por um tempo, mas ela não desapareceu como Estado. Tanto é que a Constituição anterior à invasão alemã permaneceu em vigor depois. Né? Apenas as relações sociais foram reequilibradas, as relações jurídicas e tudo mais foram revistas aí, né, do período de domínio alemão. Mas a questão é que, como Estado, a França não desapareceu, ela permaneceu existindo. A Constituição é a mesma, de antes e de depois. Já a Áustria, que o Richard está me perguntando, talvez ele se refira ao período que a Áustria passou pelo Anschluss, né, que foi a anexação aprovada em plebiscito pelos austríacos à Alemanha. Então, o povo austríaco votou para que a Áustria se anexasse à Alemanha. Então, no caso, depois da Segunda Guerra Mundial, a Áustria foi separada da Alemanha, ficou sob controle dos 4 países ocupantes, a União Soviética, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. E daí se estabeleceu uma nova Constituição e tudo mais. Né? Considera-se que é o mesmo Estado também, se bem que seja um caso um pouco mais problemático. Mas em geral é o mesmo Estado, sim. E o Tibete? O Tibete era um Estado soberano que foi invadido pela China e anexado em 1949. E o Tibete, que era um Estado, perdeu a disponibilidade do seu território, tal como a França também perdeu. São 2 episódios paralelos aí, né? E o que aconteceu com o governo do Tibete? Ele foi para o exílio. Ele passou pelo exílio entre o Nepal e depois a Índia, onde ele permaneceu, e muitos países reconhecendo o governo do exílio do Tibete, cujo chefe de Estado era o Dalai Lama. Né? O Dalai Lama era líder espiritual e líder político dos tibetanos. O Dalai Lama, segundo a religião tibetana, seria a atual reencarnação do Buda. Então, toda vez que morre a encarnação do Buda, ele renasceria no Tibete. E os sacerdotes identificariam uma criança que seria a reencarnação do Buda. E o Dalai Lama seria a atual encarnação do Buda. E por isso ele era líder político e espiritual, desde criança, do povo tibetano. Ele fugiu do Tibete, né, sob ocupação chinesa, ainda criança, e passou a liderar o governo tibetano no exílio. Hoje, né, já com certa idade, ele abdicou da sua liderança temporal, ele permanece apenas como líder espiritual. Mas o governo tibetano do exílio ainda existe. Lá nos primeiros anos, muitos países reconheciam esse governo e davam tratamento de chefe de Estado ao Dalai Lama. Porém, com o passar do tempo, foi cada vez ficando mais claro que o Tibete não se tornaria independente da China. O governo tibetano do exílio não tinha força para retomar o território, e aí os países foram deixando de reconhecer o governo tibetano do exílio. Hoje se considera que o Tibete desapareceu como Estado. Né? Não é como a França. A França perdeu seu território e conseguiu retomá-lo. Por isso se considera que a França não desapareceu como Estado. Ficou um tempo sem seu território. Mas não demorou muito e retomou. Já o Tibete demorou demais, até hoje não retomou, e o que tudo indica não vai retomar. O Tibete desapareceu como Estado. Se surgir um Estado tibetano, vai ser um outro Estado e não será o mesmo Estado. Já se passou um tempo significativo desde então. E essas questões, que parecem teóricas, né, têm implicações práticas. Por exemplo, no começo do século XX, existiam 3 países bálticos chamados Estônia, Letônia e Lituânia. 3 países que tinham se tornado independentes da Alemanha e que foram anexados pela União Soviética e passaram a ser parte das repúblicas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
E aí, em 1990, esses três países, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, se declaram independentes. Foram as três primeiras repúblicas soviéticas a se declararem independentes. E aí a pergunta que se faz é: a Estônia, a Letônia e a Lituânia, que surgem em 1990, são a mesma Estônia, Letônia e Lituânia que existiam em 1920? Ou são novos estados? Passaram-se o que? 70 anos, né? 70 anos de diferença. A reflexão que se faz é a seguinte, que eles seriam outros estados. Por quê? Porque o povo já não é mais o mesmo. Não são as mesmas pessoas. Até podem existir alguns que ainda são sobreviventes, né? Que viveram os dois períodos. Mas o povo é totalmente outro. A constituição demográfica é outra. A União Soviética, como se fala, implementou uma política de russificação das outras repúblicas, né? Então incentivava a migração de russos para as outras regiões da União Soviética, de tal modo que os russos se tornassem predominantes em todos os lugares. Então é isso. Então a Estônia, Letônia e Lituânia que surgem nos anos 90 não são a mesma Estônia, Letônia e Lituânia da década de 20. Implicação prática disso. Quem foi expropriado lá em 1920, digamos um dono de fábrica que teve a sua fábrica estatizada e não recebeu nenhuma indenização, em 1990 os seus sucessores, os seus descendentes, herdeiros, não têm nenhum direito a uma indenização. Por quê? Porque não é o mesmo Estado, né? É um Estado novinho em folha. Não tem as obrigações que tinha lá na década de 20. Então é uma implicação prática bem clara essa, né? Dessa distinção. A Líbia é outro exemplo interessante. A Líbia não atendia ao ao critério de finalidade durante o governo do Gaddafi. Muammar Gaddafi foi o militar que assumiu o poder num golpe e governou a Líbia acho que por mais de 40 anos, com mão de ferro. Reprimia toda e qualquer manifestação contrária a seu governo. E ele implantou um sistema lá que privilegiava uma tribo, que é a tribo dele, e reservava a essa tribo os altos cargos nas Forças Armadas, os principais cargos públicos, imunidades de impostos, né? Ou seja, toda uma estrutura de Estado que beneficiava um determinado grupo, uma tribo, que era a tribo dele. E todo o restante da população submetido aí ao Estado. Um Estado autoritário. E era um Estado forte, né, que durante décadas oprimiu o seu povo. Aí veio a Primavera Árabe a partir de 2008, que foi um movimento que surgiu na Tunísia e se espalhou para diferentes países do Oriente Médio, do mundo árabe, e chegou à Líbia, que era um movimento que pedia mais participação democrática da população. Viviane, se você puder ouvir com fone de ouvido, eu estou falando bem pertinho aqui do meu microfone. Vou tentar falar um pouquinho mais alto, mas recomendo um microfone também, um fone de ouvido, tá? Então, quando veio a Primavera Árabe, a população líbia saiu às ruas pedindo democracia, reclamando daquela estrutura, daquele estado de coisa. O que o Gaddafi fez? Ele fez o que sempre tinha feito até então. Colocou o exército na rua para reprimir o povo. Com armas, era a população desarmada que fazia protestos pacíficos na rua. Ele botou o exército para reprimir, tanque de guerra. Mandou aviões bombardear a população e 2 pilotos desertaram e foram pousar em Malta, porque se recusaram a cumprir a ordem. E aí aquilo acirrou um conflito, deu origem a uma guerra civil, que com uma certa ajuda do Ocidente, né, via OTAN, conseguiu derrubar o governo do Gaddafi. Ele foi linchado na rua, né, tiraram ele do carro e lincharam na rua mesmo. E aquele estado foi desmantelado. Enfim, contada essa história, o que a gente pode aprender dela? Que lição a gente pode tirar? A Líbia era um estado que não atendia à sua finalidade, ou seja, proporcionar o bem-estar do seu povo. Era um estado que não proporcionava bem-estar a toda a população. É um estado que mantinha uma parte da população subordinada
para manter o privilégio de outra parte da população. Ou seja, a Líbia não atendia a sua finalidade. E não atendeu por muito tempo, por décadas. A Líbia deixou de ser Estado por causa disso? Não deixou de ser Estado. Não deixou. Só que, quando sopraram os ventos num lado favorável, aquele Estado que parecia tão sólido de pé ali, caiu. Se mostrou que ele era fragilizado, ele era carcomido por dentro. Se nós estivéssemos em sala de aula, eu usaria como alegoria uma cadeira. Eu pegaria a minha cadeira e falaria assim, essa cadeira tem 4 pernas, né? Que a gente pode dizer que a cadeira é o Estado. As 4 pernas da cadeira são o território, o povo, a soberania e a finalidade. Eu até posso tirar uma das pernas e o Estado fica de pé. Por exemplo, eu posso tirar a finalidade, uma das pernas da frente, e a cadeira vai ficar de pé ali e pode ficar por muito tempo de pé. Até alguém vir e sentar nela ou se eu pressionar no lugar errado, ela vai virar. Assim é o Estado que não cumpre a sua finalidade. Ele vai ficar de pé durante muito tempo, mas quando bate um ventinho ali, ele cai. E foi o que aconteceu com a Líbia. Foi o que aconteceu com a França absolutista, né, no caso, a França que dava privilégios aos nobres e ao clero e nenhum privilégio à burguesia e ao povo. E quando veio a Revolução Francesa, aquele Estado caiu de pouso. Um Estado que parecia tão forte desmoronou. Por quê? Porque era um Estado que não atendia a sua finalidade. Mesma coisa a Rússia czarista, que caiu rapidinho quando veio a Revolução Russa. Porto Rico é uma ilha que fica no Caribe. Uma ilha que fica no Caribe, onde é de colonização espanhola, lá se fala espanhol e se fala inglês também. Tem um governo, tem eleições, tem leis, cobra impostos, tem um povo, tem uma nacionalidade. Você olha Porto Rico tem tudo para ser um Estado. Porto Rico é um Estado, tem governo, tem eleições, tal. Mas Porto Rico é Estado, gente? Eu não lembro se a gente já conversou sobre Porto Rico em aula, mas o que vocês sabem sobre Porto Rico? Porto Rico é um Estado? Eu já antecipo a resposta. Porto Rico não é um Estado. Aí eu pergunto outra coisa. Por que Porto Rico não é um Estado? O que falta a Porto Rico para que Porto Rico seja um Estado, gente? Governo? Porto Rico tem governo, Richard. Um governo eleito democraticamente. Tem partidos políticos. Falta uma coisa essencial a Porto Rico, que é a soberania. Porto Rico não tem soberania, por isso Porto Rico não é um Estado. Quando a gente fala em países das Américas, são 35 países. Estados Unidos, Canadá, México, Nicarágua, Honduras, Venezuela, Equador, Brasil, Paraguai, etc. 35 países. Nesses 35 não entra Porto Rico. Por que Porto Rico não é um Estado? E por que não é um Estado? Porque não tem soberania. O governo de Porto Rico não é dos Estados Unidos? Então, o que aconteceu é que Porto Rico tem a sua soberania terceirizada. Porto Rico terceiriza a sua soberania para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, Porto Rico não é parte dos Estados Unidos. Atenção aí que muita gente confunde. Muita gente acha que Porto Rico é parte dos Estados Unidos. Não é. Não é. Porto Rico terceiriza sua soberania para os Estados Unidos. E são os Estados Unidos a autoridade máxima em certos assuntos em Porto Rico. Quando um Estado é soberano, ele é autoridade máxima dentro do seu território. Ninguém manda mais do que ele dentro do seu território. Já em Porto Rico, os Estados Unidos são autoridade máxima em vários assuntos. Por exemplo, política econômica, a moeda é o dólar. Relações exteriores, Porto Rico não tem relações exteriores. O Brasil não tem embaixada em Porto Rico. Porto Rico não tem embaixada no Brasil. Quem cuida das relações exteriores de Porto Rico são os Estados Unidos. Por exemplo, digamos que um foragido brasileiro se refugia em Porto Rico. O governo brasileiro toma conhecimento e quer pedir a extradição. Para quem que o governo brasileiro vai pedir a extradição?
É um foragido, um bandido, né, que se evadiu da justiça brasileira e foi parar em Porto Rico. Para quem o governo brasileiro vai pedir extradição? Para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que cuidam das relações internacionais, relações exteriores de Porto Rico. Forças Armadas. Os porto-riquenhos não têm forças armadas. E quem faz a proteção externa de Porto Rico são os Estados Unidos. Inclusive, os porto-riquenhos prestam serviço militar nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Olha que curioso isso, gente. Os porto-riquenhos prestam serviço militar nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Ah, então tudo isso indica que Porto Rico é parte dos Estados Unidos. Não é. Não é. Porto Rico não é um dos 50 estados dos Estados Unidos. Porto Rico não integra a federação que são os Estados Unidos. Eles têm um status especial que é chamado de Estado Associado. É o que a gente chamaria de protetorado, né? Mas esse é um termo que não se usa mais hoje em dia em ciência política. É o que antigamente era um protetorado. Hoje em dia, Porto Rico a gente não chama de protetorado, mas chama de Estado Associado, que é basicamente a mesma coisa. Que é um país que está subordinado a outro. E como que eu sei que os porto-riquenhos não são estadunidenses? Dentre vários fatores, porque os porto-riquenhos não votam nas eleições dos Estados Unidos. Vai ter eleições para presidente brevemente no país e os porto-riquenhos não votam, né? Mas ao mesmo tempo eles têm passaporte dos Estados Unidos que lhes permite ingressar nos Estados Unidos a hora que quiserem. Por isso, nos Estados Unidos existem tantos porto-riquenhos, porque eles podem migrar tranquilamente, né, para os Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo Porto Rico não é parte dos Estados Unidos. A Palestina é um exemplo de um país, aí um estado de facto com reconhecimento majoritário. Mais de 100 países, se não me engano, mais de 120 países reconhecem a Palestina como estado. A ONU não. A ONU não reconhece. A Palestina não é membro da ONU. A Palestina já pediu, né, recentemente até reiterou o pedido e foi negado para ser parte da ONU. Em contrapartida, como teve o não da ONU, ela começou a pedir sua associação, seu reconhecimento, para os órgãos da ONU, ou organismos, como também chamam, né? E foi pedindo. Pediu para a FAO, falou não. Pediu para a Unicef falou não. Pediu para não sei onde, foi pedindo. Até que pediu para a Unesco e a Unesco falou sim. E a Unesco reconheceu a Palestina e a Palestina hoje é parte da Unesco. Consequência, os Estados Unidos, em protesto contra isso, pararam de pagar sua parte, sua contribuição para a Unesco, que era basicamente 30% do orçamento da Unesco. A Unesco hoje está passando chapéu. Podem ver que a gente nem ouve mais falar da Unesco, né? Não tem mais recurso para nada, já tem alguns anos. Prosseguindo. Então ficamos assim. Um Estado é um Estado se tem 3 elementos constitutivos: o território, o povo, a soberania e a finalidade. Vamos começar a falar então do território. Só um instante, deixa eu dar um comando aqui.